cefaleias. Então, vamos falar de cefaleias um pouquinho no método FCS. Vocês vão pegar bastante braquialgia, cervicalgias associadas à cefaleia e vocês vão ter que ter esse raciocínio clínico fantástico, ok? Vamos relembrar algumas coisas aqui das aulas práticas. Então, vamos lá. Definição: cefaleia é um sintoma relatado com variedade de causas. Pode ser graves ou benignas. Diversas causas, pode ser graves, benignas, mas sempre enfim, diversas causas, desde bandeiras vermelhas até as obstruções mecânicas da coluna. Muitas cefaleias são de origem mecânica, isso é importante nós sabermos que os fisioterapeutas podem tratar 80% das cefaleias, tá? Embora a cefaleia aparenta ser primária, 80% delas são secundárias a alterações mecânicas cervicais. Olha que interessante, 80% das cefaleias são mecânicas, com obstruções normalmente anteriores da coluna cervical alta. Então, possíveis bandeiras vermelhas, antes de tratar qualquer lesão, vamos aprender a identificar possíveis bandeiras, assim como vocês aprenderam nas aulas introdutórias lá de coluna lombar, tá? Possíveis bandeiras vermelhas para cefaleias crônicas e agudas de alta intensidade. Piora progressiva de dor de cabeça, ou seja, o paciente tem piorado muito, não tem sinais de melhora, só piora a intensidade, está ficando cada vez tomando mais remédio, tem que averiguar isso. Não é que seja bandeira vermelha, claro, mas tem que pedir exames com o clínico dele, tá? Crises de dor de cabeça após esforços, será que não tem algum aneurisma escondido? Uma hipertensão local? Não sei. A literatura descreve dessa maneira. Crise de dor de cabeça, idade maior de 50 anos, um monte de mulheres aí de seus 60. Toma cuidado, não está melhorando com nada que você está fazendo. Crises frequentes maior de 50 anos, a literatura tem pedido um alerta, tudo bem? História de trauma de alta energia, ou seja, tive o sinal de chicote e a partir daí eu tive muita dor de cabeça, um deles. Escorreguei, bati minha cabeça de frente na parede, na escada. A trauma de alta energia pode ter uma fratura ali escondida de cervical 1 e 2, tá? Dor temporal ou occipital com alteração da visão. História de câncer. Tive câncer na tireoide, não aguento de dor de cabeça todos os dias, 24 horas, nenhum remédio melhor. Um exemplo. Problemas na fala ou deglutição. Eduardo, eu não sei porque... Opa. Todo paciente tem deficiência na fala ou deglutição, eu peço para ir primeiro no neuro antes de eu tratar a coluna cervical. Se ele liberar, eu trato. Tá? Alteração da visão, diplopia, pitose de pálpebra, enfim, qualquer alteração neurológica mais visível, ali, paciente, dor de cabeça, mais isso, mais aquilo, minha visão é meio turva, não sei o quê. Opa, vamos ficar alerta, tá? Vamos ficar atento, porque eu pego bandeira vermelha todos os meses dentro da minha clínica. Cefaleia por obstrução mecânica, que mais importa para nós, a obstrução anterior de cervical alta, a mais comum, né? Aquelas cefaleias que normalmente são bilaterais, né? Frontais, ou pega da frente aqui de C1 e C2. Elas são mais comuns, C1 e C2. Tá? Característica, dor bilateral da cabeça, responderá bem aos movimentos de retração com flexão, ou seja, o paciente chega com nota 9 de dor aqui na consulta e uma dor no braço. Por exemplo, você começa a fazer uma retraçãozinha como teste, não, está diminuindo, parece a dor da cabeça. Faz mais 10. Agora só está doendo um pouquinho aqui. A centralização da dor da cabeça ela vai indo em direção ao occipito e fica pontual depois aqui na base do occipito, ou bilateral ou unilateral. Tudo bem? Então responde bem. Como que eu progrido carga? Com flexão. Beleza? Se eu tenho uma obstrução anterior, eu vou ter que fazer flexão de cervical alta. Então retração já é flexão de cervical alta. Se eu quiser adicionar flexão da cabeça, ok? Da coluna cervical, eu vou aumentar a pressão. O problema é se eu tiver dor nos membros superiores e essa dor mais baixa de cervical requerer extensão. Aí é um grande problema. Mas isso a gente vai discutir nas aulas práticas. Progressão de carga com mais pressão. Ou seja, o paciente faz aqui retração, flexão e mais pressão. 70% das cefaleias, elas vão responder a retração com flexão. Primeiramente com retração, a dor vai centralizando, aí você vai ter que colocar mais carga, mais movimento, depois mais carga com a própria mão do paciente. Então aí uma demonstração, paciente aqui na foto aqui, ó, onde está o meu quadradinho, minha esposa ela fez retração com flexão, aí foi melhorando, eu adicionei carga. Ok? Um monte de cefaleia vai responder em retração com flexão da coluna cervical. Agora eu posso ter obstruções anterolaterais. O que é isso, Eduardo? Eu comecei aqui. A paciente, normalmente essas unilaterais, elas são unilaterais. Tá? São unilaterais, elas são mais características do cefaleia, Eduardo. Sempre aqui. Dói aqui, ó. Meu osso temporal, meu ouvido às vezes dói aqui, ó. Toda ela desenha assim, tá? E aí você vai começar a fazer a retração, vai melhorar um pouquinho. Mas ao colocar de novo uma pressão mais, ou seja, mais movimento, a dor volta um pouquinho para cá. A centralização da dor unilateral aqui, ao redor da orelha e vem aqui na base. Ok? Daí você começa, opa, centralização, né? Vou fazer flexão agora. Ó, retração, flexão. O paciente começa a ter uma dor, tá voltando uma dorzinha aqui no fundo do olho, aqui, ó. Tava assim, agora voltou. Opa! E agora? Como é que eu posso? Vou testar o plano anterolateral. Como que eu posso fazer? Retração, flexão e rotação ipsilateral. Ou aqui, ó, flexão com inclinação, com rotação da cabeça, perdão. Ok? Ó, como se fosse olhar aqui pro meu peito, ó. Passo aqui, ó, retração, flexão, um pouquinho de inclinação. Ok? Retração, flexão e inclinação. Nossa, agora a dor sumiu, tá só aqui. Como é que eu adiciono carga? Mais retração, mais flexão e mais carga. Ok? Vai adequar, vai ter paciente que você vai melhorar assim, retração, flexão e rotação ipsilateral. Já tratamos um monte assim. Como já tratamos um montão de gente assim, ó. Rotação aqui, ó, 45 graus, tá? De 0 a 30 graus a rotação maior na cervical, ó. Rodou um pouquinho. Flexionou, carga extra. Ok? Sempre o lado sintomático, vocês vão rodar a cabeça.
Cefaleia por síndrome disfuncional. Então vamos lá, cefaleia por síndrome disfuncional. Produz cefaleia no final da DM de flexão ou extensão. O paciente vai falar assim para você, ó. Não, cara, ó, se eu fico muito tempo assim, aí começa a me dar uma dor, mas logo eu faço assim, passa. Então, final da DM de flexão aqui ou protrusão. Ou aqui, ó, Eduardo, quando eu faço assim, ó, dá uma dor aqui, ó, no final da DM. Faz mais aí, vai lá. Vamos tentar desobstruir, né? Não, mantém sempre a mesma dorzinha, lembra comportamento igual, no final da DM, com dor localizada, só quando expõe aquela disfunção, aquela aderência, aquela má cicatrização daquela crise cervical que o paciente teve, como é que eu vou tratar isso é a menos comum que tem, tá? Essa por síndrome disfuncional. Como que eu vou tratar se for na extensão, nota 3 aqui? Fazendo retração com extensão. Vou ter que remodelar aquela disfunção, ensinar aquela estrutura a receber carga em extensão. E se for em flexão? Retração com flexão e vou progredir no cargo com as devidas cargas de progressão de flexão da coluna cervical. E assim vale para retração, enfim. Sempre estimulando a DM final para remodelar aquela disfunção cicatricial daquele tecido ou daquele ligamento que ainda está sensível à tração no final, ou o disco ou outras estruturas não sabem acompanhar a dinâmica da coluna. Cefaleia não mecânica. Putz, você vai pegar aquele paciente que 80% são mecânicos, aí você vai rodar o pescoço lá embaixo, vai rodar o outro para o outro lado e tudo bem, estender, não tem obstrução nenhuma. Esse paciente não apresenta alterações mecânicas que justifiquem os sintomas. Provavelmente alteração mínima da perfusão sanguínea através da artéria vertebral, trabalho o dia inteiro sentado aqui, ó, com a cabeça protrusa aqui, anteriorizada, tá? Infletida, dor no final do dia, você começa a fazer extensão de cervical alta, média alta, começa a ter uma diminuição do fluxo e aí uma dor pesada, cansada. Ela vai responder a retração mantida com um pouquinho só de flexão, retração, um pouquinho só de flexão e carga. Segura 2 minutos, faz várias dessas, faz 3, 4 a cada 1 hora, 2 horas e meia. Tá? Essa responde bem a retração, flexão e pressão mantida. Não é uma alteração mecânica. Nesse movimento eu vou melhorar o fluxo sanguíneo da artéria vertebral e, consequentemente, se for a causa, vai melhorar consideravelmente a minha cefaleia. Cefaleia é obstrução cervical média baixa. Vocês vão pegar, não é tão raro, tá? Responde bem inicialmente a retração. Tá? Mas não centraliza. O paciente vai começar a fazer, tá centralizando, tá legal, tá menos dor aqui e tal, legal, mas daí não pode, tá? Aí vai para casa, no outro dia volta, a dor tá aqui de novo. Então vamos adicionar mais carga. Melhora, mas volta. Na realidade, existem obstruções cervical média e baixa, de C4 até C7, T1, que geram também cefaleias frontais ali no dermatomo de C1 e C2 e C3. Por quê? Alguma obstrução lá tá tão intensa que dói todo o pescoço, toda a cervical do paciente, vai periferizar para os ombros e vai periferizar para a cabeça, de tensão. Então, quando desobstruo, e normalmente é retração com extensão, as cefaleias melhorarão. Então, esse é o último caso que eu penso. Primeiro eu tento retração com flexão, que é mais comum, depois componente lateral. Quando nada resolve, eu vou para retração e extensão. Em muitos casos, a gente resolveu assim, você vai pegar e a estratégia de carga igual as figuras que estão sendo demonstradas aí ao lado do texto, ok? Essa é a aula de cefaleia e as suas peculiaridades no método FCR.